Eu acabei de assistir, acabei de chegar em casa, que eu fui assistir a Pânico 7. E eu posso dizer que eu tô bem feliz, porque esse filme tá longe de ser o desastre que ele poderia ter sido, tá longe de ser a merda que eu tinha medo que ele fosse. O que não significa também que ele é tão bom assim, né? Já vou dizer logo de cara que ele não é um filme tão bom, ele não é um filme que ele tá abaixo, né? Ele tá abaixo da média de qualidade da franquia Pânico. A franquia Pânico é uma franquia que ela tem filmes bons, muito bons, excelentes, filmes que ali o primeiro é uma obra-prima do cinema, é uma obra-prima do terror. Eu acho que o quarto filme também é um nível de excelência acima do restante da franquia. E agora com o Pânico 7, a gente infelizmente, a gente tem um filme que ele tá abaixo dessa linha, dessa média da qualidade esperada da franquia Pânico. Conseguiu se sustentar bem ali, até mesmo depois dos novos filmes, né, da nova geração e tudo mais. Mas assim, ao mesmo tempo, eu pego muito ali que Pânico 7, gente, eu tô com o meu pano pronto pra passar. Ele tá aqui em algum lugar, eu vou passar esse pano. Porque assim, os problemas, sabe, o inferno de bastidores pelo qual passou Pânico 7 são muito extensos. É um inferno de bastidores que começa 2 filmes antes, sabe? Ele tá sofrendo com consequências desde a produção de Pânico 6, ali quando eles brigaram, né? O estúdio brigou com a Neve Campbell por causa de salário, então eles tiraram ela, fizeram o filme sem ela, tiveram que reformular ali o roteiro do sexto, que saiu um filme que eu gosto bastante ainda, acho que é um bom filme. Mas aí os diretores do 5 e do 6 não quiseram voltar pro 7, trocou diretor, aí depois teve briga com outra atriz, né, com a Melissa Barreira, ali por questões ali bem babacas que eles foram com ela. Então saiu ela, saiu Jenna Ortega. Gente, foram buscar ali um diretor, aí buscaram o Kevin Williamson, que é o roteirista original de Pânico, né, e nunca tinha dirigido um filme da franquia, dirigiu, acho que só tem um filme dele que ele dirigiu, então um cara que não tem tanta experiência na direção, mas ele conhece de Pânico, fez o roteiro dos primeiros 2 Pânicos, então ele volta ali, volta como diretor, trouxeram a Neve Campbell de volta para o lugar que ela nunca deveria ter saído, ao meu ver, tá? Que ela é a grande Final Girl. É um filme que ele traz isso no seu discurso, ele reconhece o valor da Sidney, ele é um filme sobre a jornada da Sidney, então ele muda bastante dos últimos 2 pra cá, mas ao mesmo tempo é aquele filme que, cara, é o que eu falei, passa por um inferno tão grande de bastidores, que assim, eu fui pro cinema, eu acendi uma vela, falei, gente, esse filme aqui ele vai ser uma merda colossal, ele vai ser o pior filme da franquia, ele vai ser o primeiro filme realmente ruim da franquia. Eu falo, cara, assim, eu torço que seja, se ele for médio, eu já vou estar muito feliz. E ele é um filme que tá pra mim acima da média, ele tá ali acima do medíocre, digamos assim. Ele é um filme que ele consegue ser divertido, ele é um filme que ele traz ali um discurso de, como eu falei, colocar a Sidney no lugar que ela pertence, né, como a grande heroína, a grande final girl da franquia. É muito mencionado a ausência dela do sexto filme, né, então várias vezes eles mencionam a ausência dela, mas ainda assim é um filme que eu acho que ele falta encorpar, sabe? Ele é um filme que ele é rápido, ele é um filme que ele tem um ritmo legal, ele é um filme muito sólido, o que é mais do que eu esperava que pudesse ser, mas ainda faltava alguma coisa pra dar uma encorpada nesse filme. Eu sinto que Pânico 7 é aquela obra que ela acaba se esvaindo ali pelos dedos dos produtores, do diretor, do roteirista, né, que é o Kevin Williamson, também assume o roteiro ao lado do Guy Busick. Então, assim, é um filme que ele tem vários pequenos problemas que não são tão sentidos num primeiro momento, mas eu sinto que quando ele chega ali pro desfecho dele, quando ele chega pro terço final, ele começa a ficar um filme muito meia boca, entregando inclusive talvez das piores conclusões, dos piores clímax da franquia, talvez o pior, provavelmente o pior, porque a gente tem também o pior Ghostface da franquia ao meu ver, as piores motivações, é muito colocado de um jeito assim que, cara, deixa aquele gosto ruim na boca, porque apesar dele ser um filme por 2/3 muito divertido, muito legal, eu tava muito surpreso com a qualidade de Pânico 7, tava realmente curtindo Pânico 7. Quando ele chega ali no terço final, eu falei, cara, tudo aquilo se esvai, tudo aquilo... ele tenta fugir do óbvio, e ele até consegue, não chega a se descaracterizar, mas ao mesmo tempo ele entrega um final que, nossa, falta algo ali. Eu vou minimizar ao máximo os spoilers nesse vídeo, tá? Então eu vou comentar aqui sobre alguns personagens, mas eu não vou dar nenhum spoiler, eu não vou contar quem é o assassino, tá? Talvez isso fique pra um outro conteúdo que eu trago aqui no canal, porque eu quero falar mais de Pânico 7, tem muito pano pra manga. Mas antes de eu continuar, eu quero também te pedir pra você que caiu de paraquedas já se inscrever nesse canal se você não tá inscrito. Eu vejo que muita gente que assiste os meus vídeos ainda não tá inscrito. Deixa também um like nesse vídeo se você estiver curtindo. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao meu canal.
Aproveita também, já te convido para deixar um comentário aqui sobre Pânico 7, como é que tá a sua expectativa, tá boa, tá ruim? Eu imagino que esteja ruim, a minha estava péssima. Mas, né, se você já assistiu, comenta o que você achou, o que você achou do filme, te surpreendeu, não te surpreendeu. Lembrando que se você der um like também, comentar, se inscrever no canal, você vai me ajudar pra caramba, vai fortalecer bastante meu trabalho, porque o YouTube vai entender que o vídeo é realmente bom pra entregar pra outras pessoas. E lembrando que se você quiser trocar mais ideia, quiser falar comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Pânico 7, filme dirigido pelo Kevin Williamson, sequência, né? Mais uma sequência da franquia iniciada pelo meu filme favorito da vida. Então não estranhem eu dar leves passadas de pano neste vídeo, porque é o que eu falei, minha expectativa tava lá no lixo, eu realmente achei que esse filme ia ser um desastre, eu tava muito desanimado. E eu falei, bom, ele é melhor do que eu pensei, ainda que ele seja esse filme que, cara, tem o pior Ghostface, tem ali o pior gerenciamento de personagens, digamos assim. Então a gente tem basicamente uma repetição de uma ideia que já foi colocada na franquia Pânico. Eu acho que o filme também tem que lidar com esse peso de ser a terceira vez que eles estão lidando com a ideia de uma nova geração, uma nova Sidney, um novo grupo de amigos, né? Uma nova Sidney, um novo namorado, um novo grupo de amigos. Então eles já tinham brincado com isso, o Wes Craven ele brincou com isso brilhantemente em Pânico 4, que era o filme remake, né? Então assim, o primeiro era o filme de terror, o segundo era a sequência, o terceiro final de trilogia. O quarto era o remake, o filme que veio na era dos remakes, então ele brincava com as regras do remake. O novo assassino ele queria fazer a nova Sidney, ele queria colocar ali o novo grupo de amigos, a nova versão da história original. Então isso existia na brincadeira do quarto filme. Quando a gente foi ter o quinto filme, já com a mudança de diretores, né, o Wes Craven já havia falecido, o estúdio queria fazer a renovação, novamente eles entram com essa ideia da sequência legado, então eles vêm com a nova geração, vêm com as personagens, né, as irmãs Carpenter, que são personagens muito boas, são personagens que surpreenderam ali, porque eram bem colocadas, não se limitavam a ser uma imitação. Então isso fazia muito sentido. Só que agora, com todos os problemas de novo, eles precisam meio que lá e de volta outra vez. Vamos meio que rebootar de novo a franquia Pânico, novamente com uma nova personagem feminina no centro, que é a Tatum Prescott. Na verdade, Tatum Evans, né? Porque a Sidney também, ela casou, então ela mudou o nome, é Sidney Evans. Então ele tem essa nova personagem que funciona muito mais pra gente ter o peso do retorno da Sidney pra franquia, né? Então é uma franquia que é um filme que tá o tempo inteiro reiterando a importância da Sidney pra franquia Pânico. Depois de um filme que deixou a personagem de lado por causa de problemas de negociação de salário com a atriz, esse filme, o estúdio basicamente, ele tá ali se ajoelhando, pedindo desculpa e falando, não, a gente não te valorizou, mas agora a gente vai te dar o devido valor, né? Você realmente é o grande nome da franquia Pânico e a gente não te tratou como você merecia. E aí o filme ele tem vários momentos que eles reconhecem a ausência dela do sexto filme, então eles falam mais de uma vez que a ausência dela em Nova York foi sentida, que os assassinatos de um Ghostface sem a presença da Sidney não valem, não são a mesma coisa, que aquela coisa dela estar ausente desvalorizou aquele grande momento. A Gale demonstra, por exemplo, um certo ressentimento da Sidney não ter aparecido, né, de não ter ajudado. Ela tá fragilizada, a personagem da Gale ela tá fragilizada. Lembrando que, assim, eu quero dizer que a Gale, ela é a minha personagem favorita de Pânico, então fico muito feliz que eles não destruíram a personagem, não cagaram na cabeça da Gale, mas, ao mesmo tempo, é um filme que não sabe o que fazer com a Gale, assim como ele também não sabe o que fazer com os gêmeos, né, o Chad e a Mindy, que são personagens também muito legais, que vieram ali dessa geração do Pânico 5, junto ali com as irmãs Carpenter, e que eles seguem até o sétimo filme e parece que não tem lugar. Eu acho que Pânico 7 sofre muito, nem diria com excesso de personagens, porque tem muito personagem, mas claramente daria pra fazer algo melhor. E aí o filme não sabe o que fazer com os gêmeos. Eu acho que o Chad ele já deveria ter partido ali dessa pra melhor no sexto filme. Aqui ele tá sobrando, a piadinha ali, o desenvolvimento da Mindy também não me parece muito bem colocado, né? Personagem que ela funcionava muito bem como o novo Randy, né? O Randy da nova geração. Aqui eles parece que estão trabalhando ela pra ser a nova Gale, né? Colocando ela junto ali com a personagem. E a própria Gale também, eu sinto que ela tem um momento legal no filme, a aparição dela, a primeira cena dela. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei até levemente emocionado quando eu vi a reunião da Sidney e da Gale ali, né? No momento que as duas se veem, que as duas se cumprimentam. Eu fiquei emocionado como fã da franquia, mas assim, ao mesmo tempo, a partir de um certo ponto do filme,
Parece que eles não sabiam o que fazer com a personagem, não sabiam como desenvolver a personagem, e ela acaba ficando de canto. É um ponto até que eu sinto que todos os problemas de Pânico 7 vêm da escrita de roteiro. O Kevin Williamson, ele é o roteirista original, ele criou Pânico junto com Wes Craven, ele escreveu o primeiro filme, ele escreveu o segundo filme, ele não estava no terceiro, né, que estava ali acho que mais como consultor, como produtor, mas não como roteirista de fato, e agora ele aparece como diretor. O meu medo era que ele não fosse um bom diretor, mas eu sinto que ele é um bom diretor, ainda que básico, sabe? É um diretor que nunca entrega uma direção ruim em Pânico 7. É uma boa direção, ainda que uma direção básica, mas uma boa direção. Só que aí, quando a gente vai olhar pro roteiro, os problemas que eu tive com o filme, eles estão no roteiro, né? Eles estão com as escolhas que eles fazem ali quando eles decidem colocar quem é o Ghostface, quando eles decidem desenvolver a ideia da motivação para aquele Ghostface, que para mim não funciona. Sabe? Eu acho que é uma ideia muito forçada, uma ideia que não cai bem para a obra. E eles tentam disfarçar isso com uma ferramenta muito familiar dos fãs de Pânico e também de terror e de cinema, que é a nostalgia. Então tem até um dos personagens que fala, às vezes é tudo sobre nostalgia. It's all about nostalgia. E é basicamente isso, sabe? Você trazer personagens como o Stu, do primeiro filme, e se apoiar na imagem do Stu, se apoiar na imagem ali que a gente tem desse primeiro assassino, desse primeiro Ghostface ali do primeiro filme, pra trazer um certo fio narrativo, pra trazer uma certa perturbação, quando na verdade fica muito óbvio qual que é a ideia que eles estão jogando desde o começo, eu acho que acaba sendo uma faca de dois gumes. Primeiro porque eu nunca gostei da ideia de que o personagem pudesse estar vivo, eu sempre achei que foi uma ideia que não cai bem com a franquia, é um retcon muito escroto, muito desnecessário, que eu acho que tiraria muito do valor que Pânico tem enquanto franquia. Eu acho que os filmes são muito maiores do que esse tipo de retcon, é algo que me incomoda muito ali no Pânico 3, por exemplo, e que aqui eles brincam com a teoria de fãs, eles brincam com essa vontade dos fãs pra fazer algo que é cabível num filme para uma nova geração, é cabível num filme onde se discute deepfake, se discute inteligência artificial, isso acaba se tornando palavras-chave que estão em vários momentos do filme, né? Em vários momentos do roteiro aparece alguém comentando sobre o deepfake, sobre a inteligência artificial, né? Ciência da computação, como a tecnologia avançou, então alguém pode estar usando tecnologia para estar provocando a Sidney, né? Trazendo ali o Stu, trazendo ali as lembranças e até sobrescrevendo a história que a gente conhece dos outros filmes de uma maneira que poderia ser melhor trabalhada se ela não fosse tão óbvia. Isso acaba muito saindo pela culatra quando a gente vê que não serve de realmente nada para a história em si, exceto para fazer uma brincadeira com nostalgia, exceto para fazer essa teoria de fãs meio que trazer um certo validador para Pânico 7 depois de toda a bagunça que aconteceu nos bastidores. E aí a gente chega, por exemplo, pra nova geração de personagens que são, tirando talvez 2 ou 3 personagens, não servem pra absolutamente nada. Algumas mortes que são bem esquecíveis, né? Tem ali uns 2 personagens que eu não gosto da morte. Tem um deles, inclusive, que parece que tem a ver com essa ideia do Stu, que parece que vai ter um gostinho a mais, vai ter uma reviravolta que também é uma pista jogada à toa, parece que é realmente só pra driblar o espectador de não saber de fato quem que tá fazendo aquilo, não descobrir se aquilo do Stu é verdade ou não. Então parece que é muito uma pista falsa, que eu acho que é uma sacada de roteiro muito fraca, muito frágil, pra uma franquia que ela domina o texto tão bem ali como já dominou, e aí chega no sétimo filme onde o roteirista assume, né, o roteirista original assume a direção, e aí parece que ele realmente, como eu falei, falha no roteiro. Então assim, a gente tem para todos os efeitos ali, 3 personagens da nova geração que eu acho que funcionam bem. Um porque é a Tatum, funciona para deixar a narrativa da Sidney melhor, né? Para deixar a narrativa da Sidney com mais peso para esse filme, trazer uma motivação melhor para ela realmente se envolver nos assassinatos dessa vez e não, né? Porque poderia ficar aquela coisa, pô, mas no sexto filme ela decidiu, né, não ir atrás, não se envolver. Por que aqui ela tá se envolvendo? Por que ela não simplesmente foge? Então a gente trazer esse peso da filha funciona, apesar de que a atriz que eles escolheram, ela é um ponto bem fraco de Pânico 7, ao meu ver, tá? Ela é pouco carismática, assim, eu acho que ela não é tão boa realmente na questão da atuação, ela acaba ficando muito de canto, ela não tem carisma suficiente para sustentar o peso do papel, ainda que seja como uma coadjuvante, e eu acho que isso pesa muito mais porque a gente teve as irmãs Carpenter, né, ali interpretadas pela Melissa Barreira, pela Jenna Ortega, que eram boas personagens, então a gente nota mais essa ausência de uma nova personagem que fosse
ter um peso legal, fosse ter um impacto interessante pra, né, estar ali lado a lado com a Scream Queen, com a Sidney, com a própria Gale também. Então eu sinto que a Tatum, ela acaba se tornando um ponto que é interessante, mas que ao mesmo tempo vai sendo esvaziado, vai perdendo força no decorrer do filme. Já alguns outros personagens, eles funcionam para brincar com algumas teorias, para brincar com algumas coisas que já são tradicionais da franquia Pânico, mas que acabam sendo ali mais vítimas que entregam bons momentos de morte. Inclusive, uma das melhores mortes da franquia está em Pânico 7. Acho que é a primeira grande morte, né, tirando a cena de abertura. Cara, que cena mais magnífica, bem dirigida, faz ali um negócio assim que é chocante, que justifica a violência, né, que o Pânico já levou a violência a um nível bem alto ali com o sexto filme, então aqui ele consegue manter isso, entrega realmente um momento que eu acho que ficou um momento emblemático, mas ao mesmo tempo, a gente tá falando de coisas tradicionais, cara, falta, por exemplo, a ideia das regras, falta, por exemplo, eles saberem o que eles estão brincando aqui, qual que é a paródia, qual que é a metalinguagem da vez. Acho que esse é o filme menos metalinguístico da franquia, né? Então o primeiro fala que é um filme de terror, o segundo a sequência, a terceira a trilogia. O quarto é o remake, o quinto a sequência legado, e o sexto eles assumem a brincadeira de agora a gente tá numa franquia, né? Só agora não, mas no sexto eles brincam, não, as regras são as regras da franquia. Nesse, eles flertam com a ideia de trazer as regras à tona, e meio que deixam, sinto que eles deixam isso de lado também, que era uma coisa bem tradicional da franquia, que eu acho legal, que eu como fã gosto, e eu acho que é um indício até de que eles não têm muita ideia do que é Pânico 7 ainda, sabe? Talvez lá quando venha Pânico 8, quando venha Pânico 9, que eu acho que é o plano deles, a gente olhe para Pânico 7 e entenda melhor qual eram as ideias que eles estavam querendo trabalhar aqui. Mas hoje a gente não consegue pensar muito assim, né? A gente tem que pensar o que a gente tem hoje, e o que a gente tem hoje é um bom filme que acaba ali meio meia boca, né? Não sabe muito bem o que fazer, escanteia personagens que não deveria escantear. Entendo que talvez pra deixar ali o foco mais na Sidney, né? Já que a Sidney não estava no sexto filme, agora ela tem que ter um foco maior. Neve Campbell, maravilhosa, como sempre, muita vontade no papel. Nossa grande Scream Queen da franquia. Tá bem, não tem muito o que falar, porque ela já está bem nesse papel há muito tempo. E no final das contas, eu acho que talvez isso seja a síntese de Pânico 7, né? Ele é um filme que ele tá brincando com a mesma ideia de novo, ele não vai reinventar a franquia, ele não vai reinventar o horror. Ele é um filme que ele se atém, muitas vezes, a fazer um básico muito bem feito, brincando e respeitando o legado da franquia, que é uma franquia de muito legado. Nesse aqui, eles respeitam bem o legado, eles precisam recalcular a rota, claramente é um filme que eles estão recalculando a rota da franquia, e eu espero muito ali um Pânico All Stars, um Pânico Ultimato, com todos os sobreviventes dos 7 filmes reunidos, porque não foi aqui que aconteceu. Mais uma coisa que, infelizmente, acaba sendo uma pataquadinha ali de Pânico 7, né? No final é um filme bom, é um filme que eu acho que ele é divertido. Por boa parte do filme eu me diverti muito, por boa parte do filme eu achei foram boas mortes, tava tendo um desenvolvimento legal, tava tendo ali umas sacadinhas muito boas, cenas realmente que me deixaram empolgado. Eu realmente só tenho problemas com o final, que talvez eu elabore mais com spoilers num vídeo futuro. Mas por enquanto, vou deixar só a notinha aqui para Pânico 7, nota 7. E sim, eu falei mal do filme, mas dei uma nota razoavelmente alta, e é o que eu falei, o meu pano está pronto para passar. Eu gosto muito da franquia, porque eu acho que a franquia lida bem com alguns problemas, lida bem com o fato de a gente estar no 7º filme. Gente, é muito difícil você chegar no 7º filme, não desconstruir tudo ao ponto de descaracterizar, mas ao mesmo tempo conseguir fugir de algumas ideias ali para não ficar no repeteco, né? Tem muitas ideias ali que você olha e fala, pô, é a terceira vez que vocês vão fazer essa sacada? Porque se for a terceira vez, vocês vão acabar trocando os pés pelas mãos e pode dar errado. No final, eles tentam fazer algo, né, mais original, até funciona, mas ainda assim eu acho que é bem meia boca, acaba jogando o filme bem abaixo. Mas novamente eu digo do pano tá passado, porque é um filme que ele tinha tudo, mas tudo mesmo, para ser um desastre completo, ser o pior filme da franquia, talvez um dos piores filmes do ano, ser um filme realmente, um filme muito ruim. Eu acho que tá longe de ser um filme ruim. Isso é um filme ok, é o que tem pra hoje, e eu como fã, não vou dizer que eu não gostei, porque eu gostei, gosto da trilha sonora, gosto da direção do Kevin Williamson, que me surpreendeu positivamente, e gosto, né, de estar ali vendo a minha Final Girl de volta, Sidney ao lugar que ela nunca deveria ter saído, Gale também, meu personagem favorito da franquia. Mas é isso, né, não é aquele filme que ele consegue trazer um respiro tão legal quanto Premonição 6 foi pra franquia Premonição, por exemplo, mas pelo menos não estraga o legado do original, como foi o caso do último Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que esse sim pra mim foi um desastre, tá? Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.